continuando o nosso estudo aqui de matemática com o professor Matusalém, aqui com as aulas do 8º ano, ok? Segunda aula aqui, conjuntos numéricos. Só pedir para vocês, não esqueçam de fazer a inscrição, é isso, me ajuda, hein? Dá esse apoio aí. Conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, que é o inicial, né? O conjunto que todo mundo já conhece, representado aqui pela letra N, né? Inicia com o número 0, depois o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente, infinitamente. A gente põe a reticência para dizer que é um conjunto infinito, ok? Então, como eu já disse anteriormente em outros vídeos, a gente sempre vai falar isso, é um número usado para as contagens, né? Contagem de número de pessoas, de número de casas, tá? E sempre o sucessor vai ser representado pelo N mais 1, então sempre tem um número, tem um mais 1. Se você fizer mais 1, você encontra o próximo natural. Tá legal? Muito bem. Tem outras explicações aqui, mas aqui tem algumas atividades. Então vamos ver o que tem de atividades aqui. Então olha lá, os números naturais são usados para contar, ordenar, medir ou codificar. Beleza, então é uma afirmação. Então vamos lá. A. Qual o código de descarga direta distância DDD da sua cidade? Então a nossa aqui é 35. Tá bom? Número 35 é o código aqui de Varginha. A Constituição da República Federal do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 88, tem 250 artigos. Veja o início do artigo 5. Todos são iguais perante a lei. Nessa informação, qual é o número natural foi usado para contagem e qual foi usado para indicar ordem? Então lá, contagem, 250 artigos. Ordem aqui o quinto. O que indica o prefixo telefônico 0800? 0800, para quem não sabe, é quando é ligação, você vai fazer uma ligação gratuita. Né? Algumas conexões, né? Quantas unidades da Federação o Brasil tem? Eita, quantas unidades da Federação o Brasil tem? 27, eu acho que é, né? Unidades da Federação são os estados. As unidades da federação são separadas em regiões. Quais são essas? Essa é fácil, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em qual região você mora, né? Eu moro aqui em Minas, moro no Sudeste. Qual é o sucessor? É 27. Agora fiquei na dúvida se é 27, 26 estados, mas tudo bem. Qual é o sucessor do maior número natural formado por 4 algarismos? O maior número natural formado por 4 algarismos é o 9.999. E o seu sucessor é o primeiro com 5 algarismos, que é o 10.000. Qual é o antecessor do menor número natural formado por 5 algarismos? Aí é o contrário. O menor de 5 algarismos é o 10.000, o antecessor dele é o 9.999. Ok? Beleza. Cadê? Determine a soma do sucessor de 126 com o antecessor de 235. O sucessor de 226 é o de 126 é o 127. Somar com o antecessor de 235 é o 234. Então vamos somar aqui 7 mais 4 é 11, vai 1, 2 e 3, 5 e 1, 6, 2 e 1. 3. Foi tranquilo essa. Dados os números naturais, o A é 18 e o B é 3, calcular o que se pede. A mais B e B mais A. Então, ó, A mais B e B mais A vai ser 18 mais 3 e 3 mais 18. Então aqui vai dar 21 e aqui vai dar 21. Significa que A mais B e B mais A dá a mesma resposta. Agora vamos lá. A menos B e B menos A. Então você tem 18 menos 3 e 3 menos 18. Aqui você vai ter 15 e aqui vai ter menos 15. Então significa que A menos B e B menos A traz resultados diferentes. A vezes B e B vezes A. 18 vezes 3, 3 vezes 18. Então você tem 54 e aqui também é 54. Mesmo resultado. Então A vezes B e B vezes A dá o mesmo resultado. A dividido por B
e B dividido por A. Você tem 18 dividido por 3 e 3 dividido por 18. Tá bom? Então você vai ter aqui 6 e aqui você vai ter 1/6. Então é diferente. Tranquilo? Beleza. Vamos aproveitar aqui o papel. No resultado da atividade anterior, quais números não são naturais? Então, ó, não são naturais. Aqui o 21 e o 21 é natural, o 15 é natural, o menos 15 não é natural, 54 é natural, 54 natural, 6 é natural, 1/6 não é natural. Então, menos 15, que é um número inteiro, e 1/6, que é um número racional. 8, tá aqui atividade 8. Os números naturais também são usados para resolver problemas que envolvem contagem e possibilidades. Ricardo comprou 3 camisas, uma branca, uma azul, uma vermelha. Comprou 2 bermudas, uma preta e uma cinza. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Então aí o exercício 8 tem 3 camisas vezes 2 calças, ele pode se vestir de 6 maneiras diferentes. Foi a letra A. Letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4? Então, letra B, 3 algarismos distintos, né? Então, ele não pode repetir. Então, eu tenho 4 possibilidades para a primeira. Se eu já escolhi uma, para a segunda eu não posso escolher mais esse número, então me sobra 3 possibilidades. Eu já pus um número aqui, que não é o 4 e o 3 não, viu, gente? 4 é as possibilidades, 3 possibilidades. É um desses números aqui. Então, me sobrou 2 números. Então, fazendo a conta aqui, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 números diferentes a gente pode conseguir. Perfeito? E a letra C. Uma agência de turismo oferece um plano de viagem no Nordeste do Brasil no qual é possível escolher 2 das 4 capitais disponíveis: Salvador, Recife, Maceió e Natal. Quantas e quais são as possibilidades? Então, você tem que escolher 2. Então, você vai escolher uma, você tem 4 possibilidades. Então, aqui você tem 4 possibilidades. Aí você já escolheu uma. Para a outra, sobrou quantas possibilidades? 3. É sempre multiplicado. Então, você tem 12 possibilidades aqui para a letra C. Perfeito? Vamos lá, em cima. Vamos lá, virei o papel aqui. Um time de vôlei é formado por 6 jogadores. Antes de iniciar uma partida, cada jogador cumprimentou os demais com um aperto de mão. Qual foi o total de apertos de mão? Um time de vôlei, letra D, então ele tem 6 jogadores, né? Então, se um time de vôlei formado por 6 jogadores, antes de iniciar a partida, cada jogador cumprimentou os demais com um aperto de mão. Qual foi o total de apertos de mão? O total de apertos de mão? Olha, até eu fiquei na dúvida desse aqui. Estou olhando aqui a resposta, dando aqui que são 15 apertos de mão. 5, 4, 3, 2, 1. Verdade. Né? Porque o primeiro jogador A cumprimentou 5. Depois o outro cumprimentou 4, porque já tinha cumprimentado o próximo. Depois cumprimentou 3, depois cumprimentou 2 e cumprimentou 1. Por não haver cumprimentei não. Então você tem 9, 12, 14, 15 apertos de mão. Exatamente. E D e E agora. De quantas maneiras diferentes Mara pode se vestir escolhendo entre 3 saias, 4 blusas e 2 pares de sapato? 3, 4 e 2. Só multiplicar. Então ela pode, 3 vezes 4, 12, 24 maneiras diferentes. Acabou esse exercício. Vamos ver o próximo. Quais são os 2 próximos números naturais de cada sequência? Então vamos ver como é que a sequência é formada. Ok? Então vai aqui, ó. 3, 6, 9, 12. Já vou continuar aqui, exercício 9. Os próximos está indo de 3 em 3. O próximo é 18 e depois 21. 2, 4, 8, 16, 30. Tá vendo que tá dobrando? Ó? 2, dobrou 4, 4, 8, 16, 32. O dobro de 32, 64. E o dobro de 64, 128. 3, 9, 27, 81. Aqui tá multiplicando por 3. Ó. 3,
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Vezes 3, 243. E vezes 3, 729. 2, 2, 4, 6, 10, 16. Isso é como se fosse a sequência de Fibonacci, né? Então ele está somando lá, começou com 2, depois repetiu 2, a partir desse aqui, ó, começa a somar os dois anteriores, ó, 2 mais 2, 4, 2 mais 4, 6, 4 mais 6, 10, 6 mais 10, 16, então 10 mais 16, 26, 16 mais 26, 42. Exercício 10 aqui. Ao lançar sucessivamente 3 moedas perfeitas, quantas são as possibilidades dos resultados? São 8. Se considerar cara e coroa, eu vou usar aqui cara, K, coroa, 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 C. Então, você tem. Dá uns picos de luz aí de vez em quando, aí, desculpe aí. Cara, 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 coroa, 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 coroa. Cara, cara, coroa, coroa. Cara, cara, coroa, coroa. Cara, coroa, cara, coroa. Cara, coroa, cara, coroa. Tá? Então, como você vai jogar uma moeda 3 vezes, é sempre aquela situação. A moeda pode sair cara ou coroa, então ela tem duas opções. Então você faz 2 elevado a n, em que n é o número de moedas. Então eram 3 moedas, 2 elevado a 3 é 8. Então são 8 situações, realmente. Aí o que eu fiz? Na primeira eu pus metade cara, lá 4, 4, 4, é K, 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 C, 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 C. Aí aqui foi de 4 em 4. Aqui agora eu fui colocando K e C de 2 em 2, ó. K, K, C, C, K, K, C, C. De 4 em 4, de 2 em 2, agora de 1 em 1. Então tá aqui todas as possibilidades. Conexões, o 11. A Federação Russa é o maior país do mundo em extensão territorial. De acordo com o IBGE, a medida dela é dada por esse número gigante aí. Muito bem. O edifício histórico, o Teatro Bolshoi, é um dos principais pontos turísticos da Federação Russa e tal. Beleza, foto 2008. Vamos ver. Como se lê o número? Então, aquele número lá, ó. Exercício 11, 17, 078, 240. Escrevi ele aqui para a gente fazer a leitura, né? Então aqui, ó, põe uns pontinhos aqui. 17.078.240, no caso aí, quilômetros quadrados. Qual é o valor posicional do algarismo 8? Então você vem aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade milhar. Unidade milhar vale 8.000. Qual é o sucessor desse número? O sucessor aqui, ó, 8.000, unidade milhar, tá? O sucessor desse vai ser o 17.078.241. Qual o arredondamento desse número para a unidade milhão mais próxima? Como aqui é 78.000, está mais próximo do 17 milhões. Então, seria 17 milhões arredondado. É um exercíciozinho bobo esse, mas deu pra gente entender aí os números naturais. Curtiu? Dá um curtir aí, continue estudando com o professor.